As notícias na Erdes, edição de António Feliciano. Uma pessoa sofreu ferimentos ligeiros após ter sido atropelado na manhã desta sexta-feira pelas 8h49 na Avenida General Norton de Matos, precisamente numa das passadeiras situadas na interseção com a Rua Amorim Rosa, naquele que é, sem dúvida, um dos maiores pontos negros da cidade em matéria de sinistralidade rodoviária. A vítima, depois de assistida no local, foi transportada por precaução para o hospital, numa operação a cargo dos bombeiros de Vila Nova da Barquinha, da Ambulância Suporte Imediato de Vida, assim como da Polícia de Segurança Pública. Tal como referido, sucedem-se os atropelamentos naquele preciso local da Avenida Norton de Matos, quase sempre dentro do mesmo período temporal. Uma das razões que pode estar na base de tantas ocorrências tem a ver precisamente com o facto de o sol estar de frente para quem segue no sentido norte, pelo que a visão pode ficar muito limitada. Todos os cuidados, por isso, são poucos. O corpo de um homem foi encontrado em avançado estado de decomposição ao início da tarde desta quinta-feira, numa habitação situada na localidade de Juncais de Cima, na freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, concelho de Tomar. Por aquilo que a Erdes já teve a oportunidade para apurar-se, a vítima, com idade aproximada aos 60 anos, estava desaparecida há alguns dias e, por isso, houve pedido de ajuda às autoridades, desde logo pelo odor intenso que se fazia sentir no exterior da casa. Os bombeiros do município de Tomar foram então mobilizados em primeira instância para uma abertura de porta com socorro, numa ação que contou ainda com a Guarda Nacional Republicana. Aliás, também para o local já foi mobilizada a Polícia Judiciária, isto numa fase em que nenhum cenário, nem mesmo o de crime, foi descartado. Foi finalmente publicada no Diário da República a revogação dos planos de pormenor das Avessadas e dos Pegões, em Tomar. Esta publicação surge na sequência de uma deliberação da Assembleia Municipal datada de fevereiro último, que aprovou a revogação dos referidos planos. Como disse a Erdes, o presidente da Câmara Nabantina, Hugo Cristóvão, há, no entanto, diferenças entre os dois documentos. No caso das Avessadas, o PDM prevê a possibilidade da elaboração de um novo plano de pormenor ou de um plano de urbanização. No caso das Avessadas, já a própria revisão do Plano Diretor Municipal, do PDM, já previa precisamente que, e porque aquela é uma zona de expansão da cidade e, portanto, do aglomerado urbano, no fundo da consolidação da malha urbana, já o próprio PDM, como dizia, previa que o plano fosse extinto e fosse transformado ou num novo plano de pormenor ou num plano de urbanização. Sendo um ou outro, e é esse o trabalho que agora poderemos iniciar, portanto, estando este processo concluindo, no fundo fechado este capítulo, plano, esse que sendo plano de pormenor ou de plano de urbanização, possa efetivamente estar válido, ou seja, tem que ser construído em função daquilo que é a atual legislação e aquilo que são, enfim, no fundo, a atual realidade do plano de pormenor das Avessadas, que estava em vigor desde 99 e tinha sido, portanto, construído nos anos anteriores a essa data, tinha sido construído com uma realidade totalmente diferente, com alguma fantasia, digamos, porque efetivamente eram previstos ali milhares de fogos de habitação e é preciso recordar que nenhum foi feito, não é? Portanto, a única coisa que aconteceu, e essencialmente nos anos mais recentes, foram de facto espaços comerciais e já esses, porque conseguimos na altura, portanto aqui há meia dúzia de anos, alterar e só suspender uma parte desse plano. Portanto, esse, no caso das Avessadas, é o que vamos poder fazer, vamos poder avançar, portanto, para a criação de um novo plano. No caso do plano de pormenor dos Pegões, será mais difícil elaborar um novo instrumento. Como referiu Hugo Cristóvão, estão em causa terrenos privados e o interesse dos seus proprietários em avançar para a criação ou não de um novo instrumento para aquele território. Não estamos a falar de uma zona que seja uma expansão natural ou uma consolidação de malha urbana, aliás, é uma zona onde não há sequer nenhuma infraestruturação, um território quase totalmente natural, há algumas edificações antigas, enfim, mas que não fazem parte de um plano estruturado. A criação de um novo instrumento para aquele território não é impossível, mas é um pouco mais difícil. Poderá vir a acontecer se os proprietários daqueles terrenos demonstrarem alguma vontade e depois nós, município, naturalmente acompanharmos essa vontade para ali tentar definir, como dizia, um novo plano, um novo instrumento. Não é impossível, tem havido algumas conversas com os proprietários, vamos ver, não é tão neste momento óbvio
pelo menos como é no caso das Avessadas. Portanto, no caso das Avessadas há infraestruturas construídas, a Avenida Maria Lourdes Melo e Castro, um conjunto de outros arrolamentos, mas também infraestruturas de água, de saneamento, e, portanto faz todo o sentido que possamos consolidar aquela zona urbana, portanto aumentar o nível de edificação ali existente, quer para a habitação, quer para outras soluções ou outras necessidades que possam existir. Está então publicada em Diário da República a revogação dos planos de pormenor das Avessadas e dos Pegões em Tomar. Rádio Hertz, a primeira a informar. Os bombeiros do município de Tomar foram chamados a 462 ocorrências durante o último mês de julho, o que equivale por dizer que houve registro para uma média diária de 14,9 saídas. Sem surpresa, a prestação de cuidados às emergências pré-hospitalares lidera este mapa, com um total de 395 episódios. Seguiram-se 25 assistências à população, 15 acidentes e outros tantos incêndios rurais, neste particular o número abaixo daquela que costuma ser a realidade desta época do ano. Os bombeiros foram ainda chamados a 5 intervenções em conflitos legais, assim como para compromissos de estruturas. Houve alerta para 2 episódios de incêndios urbanos. Rádio Hertz, a primeira a informar. Face aos constrangimentos que têm ocorrido durante os últimos meses em torno dos serviços prestados na Conservatória, a Câmara de Tomar tem em mente avançar para uma loja do cidadão, espaço que disponibiliza atendimento na segurança social, finanças e registros, a exemplo de entidades públicas, mas que também pode abranger serviços de prestadores privados, como correios ou eletricidade, entre outros. Para já, refira-se, esta é apenas uma ideia com pernas para andar. Em recente reunião entre o Executivo, Hugo Cristóvão, presidente da autarquia navantina, apontou nesse sentido, centrando atenções no Palácio de Alvaiázere, naquela que seria a recuperação da parte do edifício que se encontra degradada. O imóvel, situado na proximidade da Várzea Grande, é propriedade do Estado, pelo que, primeiro do que tudo, a questão da posse deve ser ultrapassada. Nós temos vindo a considerar que, ao contrário daquilo que se calhar até há alguns anos era razoável, porque isso traria ónus para a nossa cidade, se calhar nos tempos que correm ou já há algum tempo, se calhar começa a fazer sentido trabalharmos no sentido de vir a ter uma loja do cidadão e onde pudéssemos concentrar alguns destes serviços do Estado. Tem muitos destes serviços que podem ser concentrados numa loja do cidadão, estou a falar da segurança social, do registro civil, outros que até não existem propriamente na cidade. Hoje, portanto, isso não teria dificilmente teria esse efeito, porque na verdade esses serviços já estão muito diminutos e, portanto, se calhar começa a fazer sentido. E, portanto, nós temos, devo dizer, até já um espaço pensado, tem estado a ser trabalhado no sentido dele passar para a posse do município. Houve até alguns trabalhos recentes na libertação desse espaço por parte de alguma utilização indevida que estava a ter. Estou a falar do que resta do Palácio de Alvaiázere, portanto a parte que está devoluta há décadas. Nós temos estado em conversações com a Estamo, que é a entidade que gere portanto, o património do Estado, para, ao abrigo de uma lei que saiu aqui há 3 ou 4 anos, podermos ficar na posse desse edifício, ou do que sobra do edifício. Ele tem área suficiente para podermos efetivamente começar a trabalhar num projeto e nessa ideia. A par com isso, o atual Governo também anunciou que haveria investimento nesta área, portanto, na criação de novas lojas e espaços do cidadão e, portanto, entendemos que podem estar reunidas as condições para podermos trabalhar nisso. Agora, como é óbvio, isto não é uma coisa para amanhã. Câmara de Tomar tem em mente avançar para uma loja do cidadão. O Palácio de Alvaiázere, nomeadamente a parte que está degradada, poderá ser o local onde se irá instalar este conjunto de serviços. Rádio Hertz, informação. A Guarda Nacional Republicana identificou uma pessoa por suspeitas da prática de uma série de crimes ocorridos no decurso dos últimos dias na freguesia de Riachos, concelho de Torres Novas. A confirmação foi avançada à Hertz por António Pereira Jorge, presidente daquela junta, ele que recorreu às redes sociais para deixar um alerta em torno de uma onda de roubos naquela freguesia, desde logo o assalto a uma senhora de 88 anos, 3 furtos em automóveis e o roubo de uma moto elétrica, entre outras situações. António Pereira Jorge disse-nos agora que a tranquilidade parece estar de volta ao seu território, mas não deixou de apelar à população para que continue alerta.
O que aconteceu não é nada para pânico nem para sobressalto, conforme eu disse na divulgação que coloquei na página. De facto, houve aí 2 dias em que carros foram assaltados, o interior dos carros, o roubo de uma moto, sacos de pão à porta, etc. Maços de tabaco dentro de carros, mas pronto, isso foram 6 ou 7 situações que acabaram por... a GNR acabou por identificar uma pessoa, mas não temos provas. O facto é que talvez a publicação na página tivesse afastado a pessoa, ou as pessoas neste caso, se calhar era mais que uma. Mas o facto é que foi durante 2 dias e a coisa acalmou, e neste momento não há razão para estarmos sobressaltados nem com pânico de nada, porque de qualquer das formas fica o alerta, e as pessoas têm que dar alerta para não deixar os bens acessíveis, carros abertos e portas abertas, acessíveis ao amigo do alheio, não é? É unicamente isso, e nesta altura de verão é sempre mais complicado. No fundo está tudo controlado. Onda de roubos na freguesia de Riachos, concelho de Torres Novas. GNR identificou uma pessoa suspeita pela prática desses atos. Rádio Hertz. Informação. A Polícia de Segurança Pública da Nazaré desenvolveu uma ação no Largo Cândido dos Reis, local onde recaíam suspeitas de várias bancas a vender material contrafeito. Assim, no decorrer da fiscalização em apreço, foi detectada uma mulher com 54 anos de idade, proprietária de uma banca com diverso material exposto, nomeadamente malas e óculos de sol, com alusão a diversas marcas registadas e de renome. Pelas características apresentadas ao nível da etiquetagem, embalamento e deficiente qualidade de fabrico, entre outros aspectos e características relevantes, o dispositivo policial considerou haver fundadas suspeitas da violação do Código da Propriedade Industrial, as quais foram admitidas pela visada, que por sua vez se mostrou colaborante, refere uma nota de esclarecimento do Comando Distrital. Foram apreendidas cerca de 56 malas e 30 óculos de sol das mais conhecidas marcas. Ao material apreendido foi atribuído o valor de 4.160 €, tendo em conta o valor de outros artigos de qualidade idêntica. Rádio Hertz, a primeira a informar. Há derby dos derbys no arranque da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Quis o sorteio que na ronda inaugural haja registro para um sempre apetecível União do Tomar Torres Novas, duelo entre históricos do futebol da região, naquele que é o regresso dos nabantinos ao patamar distrital depois da experiência menos conseguida no Campeonato de Portugal. A primeira jornada, recorde, terá lugar a 15 de setembro e será composta pelos jogos Abrantes e Benfica Salvaterrense, Amiense Cartacho, Entroncamento Atlético Clube Glória do Ribatejo, Cruxense Mação, Fazendense Samora Correia, Águias de Alpiarça Ferreira do Zezer, União do Tomar Torres Novas e Alcanenense Oriense. O município da Chamusca estabeleceu pelo 3º ano consecutivo um protocolo com a associação privada sem fins lucrativos Just a Change, destinado à reabilitação de habitações de famílias mais desfavorecidas que vivem em condições de precariedade habitacional. O plano de intervenção deste ano teve a duração total de 15 dias. Contempla a reabilitação de 5 habitações do concelho, uma na União de Freguesias de Parreira e Choto, 2 na freguesia de Valdecavalos, uma na freguesia de Carregueira e outra em Ulme, no investimento total de cerca de 54.000 €, dos quais 25.000 comparticipados pelo município da Chamusca. Dos trabalhos de intervenção destaca-se a substituição ou reconstrução de telhados, reparação de pavimentos e de paredes interiores e exteriores, pintura integral, reparação do circuito elétrico ou substituição de portas. Os beneficiários do projeto foram identificados pelo município da Chamusca em articulação com as juntas de freguesia e as instituições locais, que direta ou indiretamente trabalham com os destinatários do programa. Refira-se que as intervenções operadas pela Just a Change são levadas a cabo por centenas de voluntários que reabilitam dezenas de casas por ano, tornando-as em lugares dignos de serem vividos com alegria e esperança. Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Américo Costa. Caros ouvintes da Rádio Hertz, meus amigos, meus conterrâneos, hoje a minha voz não é de alegria, mas de profunda tristeza e revolta. A cidade que amamos, nos acolheu e que nos viu crescer, está à deriva, num barco sem leme, sem bússola. Caros ouvintes da Rádio Hertz, meus amigos,
meus conterrâneos. Hoje, a minha voz não é de alegria, mas de profunda tristeza e revolta. A cidade que amamos, que nos acolheu e que nos viu crescer, está à deriva, num barco sem leme, sem bússola, sem rumo. Olhem à nossa volta, ruas esburacadas, lixo acumulado, serviços públicos ineficientes, empresas a fechar portas, jovens a emigrar e uma sensação de abandono que nos sufoca. Onde está a cidade que sonhávamos? Onde está a promessa de um futuro próspero, de uma vida digna, de um futuro para os nossos filhos? Está nas mãos de um executivo que não cumpre, que não se preocupa, que não tem um mínimo de respeito pelo nosso bem-estar. A responsabilidade pela gestão da nossa cidade é um dever, é um compromisso, uma missão. Mas este executivo, em vez de servir, destrói. Em vez de construir, dilapida. Em vez de proteger, abandona. Eles falam de projetos, de investimentos, de desenvolvimento. Mas onde estão as obras? Onde estão os empregos? Onde está o dinheiro que tanto promete? A cidade agoniza, eles prosperam, blindados em seus privilégios, indiferentes ao nosso sofrimento. Este não é um problema de falta de fundos. É um problema de má gestão, de falta de caráter, de desrespeito pela dignidade da nossa gente. É um problema de incompetência e de irresponsabilidade. A nossa cidade está doente. E a doença é a falta de líderes, a falta de honestidade, a falta de compromisso com o bem comum. Mas nós não nos calaremos, nós os munícipes, os cidadãos, as pessoas que amam esta cidade, não vamos permitir que a nossa casa se transforme num campo de ruínas. Exigimos respostas, exigimos ação, exigimos uma mudança radical na forma como a nossa cidade está a ser gerida. Chega de promessas vazias, chega de desculpas esfarrapadas, chega de mentiras. Eleições à porta e com papas e bolos vão tentar enganar o povo. A nossa cidade merece melhor. Nós merecemos melhor. O futuro da nossa cidade está nas nossas mãos. E nós não vamos deixar que ele se perca. Obrigado. Assim ouvimos Américo Costa com a sua nota do dia. Rádio Hertz. Informação. Está finalizado mais este espaço de notícias. Continue connosco. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.